Pai do Senhor para todos, de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. E o tema de hoje é um tema bastante polêmico, no meio cristão. O crente pode beber? O cristão pode beber? O que diz a Bíblia sobre a bebida alcoólica? Pode ou não pode um cristão ingerir esse tipo de bebida? Provérbios capítulo 23 e o versículo 31 está escrito o seguinte: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. O 32 diz: no fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Esse basilisco aqui, alguns intérpretes da Bíblia acreditam se tratar de uma entidade maligna, de um demônio, de um espírito maligno. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para a gente não tomar tanto tempo. A grande verdade é que existe sim espíritos que trabalham em áreas diversas. O inferno é um reino organizado, por mais que seja maligno e satânico, eles são organizados e cada entidade trabalha em uma área específica, ou cada casta de demônios trabalha em uma área específica. Então existem sim os demônios que trabalham na área da bebida alcoólica, dos vícios como um todo. Então vamos lá. Alcoolismo à luz da Bíblia. É uma doença ou é pecado? A Bíblia, o livro do Senhor, vê o alcoolismo de um modo diferente do mundo. Nela nós verificamos que o alcoolismo, a bebedeira e outros vícios são vistos como atos pecaminosos. Nós podemos ver isso em Isaías capítulo 28, versículo 1, por exemplo. Vemos a condenação de Efraim, ou de Israel, pela soberba de seus embriagados. No mesmo capítulo vemos que até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absolvidos do vinho, Isaías 28 e 7. A primeira embriaguez foi experimentada por Noé, logo após o dilúvio, e causou um grande mal à sua família, resultando em maldição para seu filho Canaã. Está em Gênesis capítulo 9, versículos do 21 ao 25. A condenação à bebedice. A Bíblia diz: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho se esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris e pífaros e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Isaías 5, versículos 11 e 12. Aí vemos um tipo de festa no Antigo Testamento, semelhante ao que se passa nos jogos, nos bares, nos clubes e shows mundanos, em que a bebida alcoólica é fator indispensável para a sua motivação. A grande verdade é que a bebida alcoólica é uma droga, só que uma droga legalizada aqui no Brasil e que tem destruído vidas e milhares de famílias. Se você for em São Paulo, na Cracolândia, por exemplo, muitas pessoas estão ali devido à bebida alcoólica. Muita gente se enveredou em drogas mais pesadas, podemos assim dizer, mas a porta de entrada foi a bebida alcoólica. Depois vem a maconha, crack, cocaína e assim sucessivamente. Então a bebida alcoólica é um mal que deve ser combatido por nós cristãos, pela igreja evangélica. Existe, é claro, aqueles que acreditam que só é pecado a embriaguez, portanto pode-se beber socialmente. Essa é a visão mundana que tem adentrado dentro da igreja. Alguns que usam textos bíblicos para apoiar o seu erro, o seu pecado, dizendo: mas Paulo disse a Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Mas Jesus transformou água em vinho. Ainda hoje eu ouvi alguém dizer, e quero compartilhar isso, que é uma verdade. Então você quer imitar Jesus? Começa ressuscitando os mortos. Depois você transforma a água em vinho e bebe também. Ressuscita logo os mortos.
Então as pessoas pegam textos bíblicos isolados, mas quando vamos ver o contexto bíblico a respeito de bebida alcoólica, a começar por Noé, como acabamos de citar, de ler, de mostrar nas Escrituras, já causou um mal irreparável à sua embriaguez para toda a sua família logo depois do dilúvio. Agora eu quero falar do sofrimento dos viciados. O escritor de Provérbios, ele anotou que os viciados são vítimas de sofrimento, pesares, violência, queixa, adultério, prostituição, linguagem perversa, desequilíbrio mental, delírio, tremens, cãibras, vômito, derrame, hipertensão, que são apenas algumas das danosas consequências do alcoolismo. Provérbios capítulo 29, versículo 29, versículo 30, 33 até o 35, você pode ver essas recomendações de Salomão. O alcoolismo no Novo Testamento. O que é que diz o Novo Testamento sobre a bebida alcoólica? Advertindo sobre sua vinda, Jesus proferiu uma parábola sobre a vigilância. Condenou o servo infiel, comedor, espancador e beberrão, dizendo que sua parte seria com os infiéis. Está em Lucas capítulo 12, versículos 45 e 46. O apóstolo Paulo colocou no mesmo nível de condenação os bêbados, os devassos, os idólatras, os homossexuais e os ladrões, os quais não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Romanos capítulo 13, versículo 13 também fala. 1 de Pedro capítulo 4, versículos do 3 ao 5 também. Então, qual tem que ser o posicionamento cristão verdadeiro a respeito da bebida alcoólica? Tem que ser baseado nas Escrituras. Então, tem que ser uma condenação ao vício. Segundo o ensino das Escrituras, o cristão não tem outra alternativa a não ser reprovar de modo claro e direto o uso de bebidas alcoólicas. É aquele velho ditado, cortar o mal pela raiz. Grande parte dos acidentes de trânsito são provocados por motoristas alcoolizados, sem dúvida nenhuma. Cerca de 80% das agressões tem na bebida sua motivação. A ausência ao trabalho por causa do vício causa enormes prejuízos, As pessoas perdem o emprego por causa de bebida alcoólica. Alguns deixam de levar para casa o dinheiro de fazer a feira, do sustento da sua família, de pagar as suas despesas mensais por causa do vício na bebida alcoólica. Então ele destrói famílias, o vício destrói famílias da bebida alcoólica e tem uma ação espiritual por trás disso. O vinho que Jesus bebeu, Jesus transformou água em vinho numa respeitável festa de casamento, está em João 2, do 1 ao 11. Então era uma festa de casamento, não era uma festa mundana como as de hoje, que as pessoas se embriagam. Em primeiro lugar, a gente tem que prestar atenção nisso. Então há quem use esse texto para dizer que não há nada errado em se beber vinho. Sim, mas o vinho que Jesus fez, do vinho embriagante para as demais bebidas alcoólicas, pode ser apenas um passo. É melhor não tomar o primeiro gole. Na Santa Ceia, em Mateus 26 e 29, por exemplo, Jesus não tomou vinho embriagante. No texto original, ele tomou do fruto da vide. No grego, está lá no original, guenematos, tes ampelou, indicando tratar-se do suco fresco da uva. Então não era um vinho embriagante, não tinha o álcool que se tem hoje. Se fosse vinho fermentado, a palavra seria oinos. Anotemos o que diz a Bíblia. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, foi o que lemos no início. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente, ou seja, o vinho embriagante. Nenhuma concessão. O cristão não deve tomar vinho, cerveja, champanhe ou qualquer outra bebida considerada leve, tendo em vista os males físicos, sociais, morais e espirituais que envolvem tal prática. Lembremos-nos de que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Romanos capítulo 14 e o versículo de número 17. A Bíblia também chega a dizer que um pouco de fermento faz vedar toda a massa. Então essa questão, só não pode se embriagar, pode beber de forma social, pode beber um vinho em casa com a esposa e tal e coisa. Isso é a porta de entrada para um vício, para uma embriaguez,
para um mal que vai se tornar futuramente insustentável, vai destruir a família, vai viciar também os filhos, vai trazer uma maldição hereditária. Quantas pessoas a gente não conhece que o pai bebia, o filho passou a beber, o neto também, e todos que foram vindo em diversas gerações foram viciados na embriaguez, na bebida alcoólica e tiveram as suas casas e famílias e casamentos destruídos por causa da bebida alcoólica. Então a igreja evangélica brasileira, principalmente as Assembleias de Deus, tem se posicionado de maneira firme e contrária a qualquer tipo de bebida alcoólica em qualquer nível. O cristão de verdade tem que se afastar desse tipo de coisa. Então seja vinho, seja champanhe, o álcool é muito pouco. Um pouco de fermento faz vedar toda a massa, como já falei. Ninguém se embriaga, muitas das vezes, rapidamente, não se vicia rapidamente, é um processo, né? Então às vezes é devagar, daqui a pouco a pessoa está viciada e com a vida destruída. Então tem logo que se cortar o mal pela raiz. Volto a dizer, quem serve a Deus, o foco não deve ser preocupações com bebida alcoólica, mas sim servir a Deus. Tem outras coisas que podemos ingerir que não vai afetar a nossa fé, a nossa vida espiritual, nem a nossa família. Tem outras coisas que podemos fazer, né, relacionadas à obra de Deus ou até mesmo ao entretenimento, que não vai atrapalhar a nossa vida, nem família, nem vamos correr riscos de viciarmos-nos em algo que vai nos trazer grandes males lá na frente. Então, a minha recomendação como pastor para a vida de todos vocês que estão me ouvindo é que não utilize nenhum tipo de bebida alcoólica, que nós possamos mostrar testemunho de vida servindo a Deus com fidelidade. O apóstolo Paulo chegou a dizer, escrevendo aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa deve ser a preocupação do verdadeiro cristão, não se embriagar com vinho, mas sim se encher do Espírito de Deus. Se você gostou desse conteúdo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, a se inscrever aqui no canal, dar aquele like, clica no sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa. E se você quer aprender mais a respeito da interpretação bíblica, da hermenêutica, que é a doutrina da interpretação bíblica, aqui embaixo eu vou deixar na descrição e também fixado no primeiro comentário o curso Qualidade Bíblica. Você vai clicar lá, você vai saber mais sobre esse curso e você vai poder adquirir com um preço simbólico e vai abençoar muito a tua vida no nome de Jesus, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus.